Parece que agora está melhor, um pouco melhor. Irmãos, é bueno volver a Reus. Sempre me quedo alegre quando tenho que volver aqui, porque aqui tem hechos amigos. Eu já me sinto como em minha casa. Não gosto dessa expressão. Às vezes chego numa casa, a pessoa diz: eu quero que se sinta como está em sua casa. Eu disse: não, eu quero me sentir em sua casa, porque em minha casa eu tenho que pagar alquiler, pagar luz, pagar telefone. Então não, eu não quero sentir em minha casa, quero sentir em sua casa, não? Mas é muito bueno estar com Santiago, Karina, Max, Nancy, também com Jorge, não? Não é Jorge Rafael Videla, não, por favor, todo menos isto, não? Irmãos, eu quero invitá-los, não vamos talvez necessitar abrir a Bíblia, mas vamos ver Job, capítulo 37, versículo 14, 15 e 16, Job 37, livro de Job, capítulo 14 a capítulo 16. Job. Todos? Já? Por favor. Sim, por favor. Santiago, com esta voz de periodista de televisão muda, lê para nós outros. Sim, solo 16, está bem. Irmãos, quando miramos esta pergunta, que o Senhor usa o nome Eliú para falar com Job, ele hace, eu gosto muito de uma versão que eu conheci há muitos anos. Esta primeira pergunta, ele hace: ¿sabes tú como Deus hace as coisas? ¿Sabe tú como Deus hace as coisas? Eu tenho falado muito ultimamente, porque eu vejo que muitos de nós não temos usado a meditação para aprender, para conhecer mais do Senhor. Meditar é como se, não é orar, meditar não é predicar, meditar não não é solamente pensar. Meditar é um processo muito parecido com o que faz o boi. O boi come durante o dia e na noite faz o quê? Ruminha. Na noite ele ruminha toda a comida. Ou seja, ela traz para sua boca. Tanto que se você chega onde tem ganados na noite, eles podem estar com seus olhos cerrados, mas estão como muitos que gostam de chicle, não? Igual, parece que está com chicle. Meditar é trazer à memória o que ouvimos, o que conhecemos do Senhor. Então, quando Job tem esta pergunta, ¿sabes cómo controla Deus as nuvens e hace que su relâmpago se deslumbre? É uma pergunta aparentemente muito simples, mas é uma pergunta complexa, porque nós não compreendemos os mistérios de Deus. Muitas vezes coisas muito simples, coisas muito comuns, mas que nós nunca paramos para pensar sobre isto. E ele pergunta: sabes tu como Deus hace as coisas? Isto para mim me chama a atenção, que eu devo volver meu coração para a palavra, para crer no poder de Deus, independente do que Ele pode me fazer entender. Se o Senhor falou, mira que em livro de Juan ele habla: se vosotros creer em mim, como habla a Escritura,
de su interior vai fluir rios de água viva. Sabemos que rios de água viva é um mover do Espírito em nós. E nós, como igreja, hoje muitas vezes temos olvidado a persona do Espírito Santo. Muitas vezes não acordamos do Espírito Santo em nosso dia a dia. Muitas vezes sentimos como se estivesse solo no mundo e el dia a dia. Não, irmão. O Senhor falou que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Não era em algum momento do dia, mas em todos os dias. E lo mais, para nos ensinar todas as coisas. Eu me quedo impressionado, há cerca de uns 2 anos, num tempo de meditação, quando eu meditava sobre este versículo, que o Espírito viria e nos ensinaria todas as coisas. Não é uma referência solamente às coisas espirituais. Todas. Não há essa classificação. Mas para mim é como uma palavra infinita. Porque é infinita. Que se ele habla, não, o Espírito Santo lhe vai ensinar como ter uma relação sana com Deus. Listo. Não. Ele habla que ele nos ensinaria a ter ou aprender de todo o que necessitamos com o Espírito Santo. O que sucede é que nós olvidamos do Espírito. E não olvidamos solamente para algumas coisas. Os testigos de Jeová falam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia. Que tonteria, não? O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que está conosco. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mira que neste momento, o apóstolo Pablo habla uma coisa muito forte, muito interessante à igreja dos Coríntios. Ele habla, nós não hemos recebido o Espírito del mundo, sino o Espírito que procede de Deus, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha dado conocido. Mira que Ele não está falando que temos um espírito del mundo. Não. É um espírito que é santo. Mas muitas vezes, nós desconhecemos o espírito. Por isso, a igreja, por falta de conhecer a palavra e a persona do Espírito Santo, muitas vezes temos entendimentos, adoptamos alguns comportamentos do mundo como algo natural. Ah, não, el aborto, está bem. É um direito que as mulheres ou as famílias têm. ¿Por quê? Porque não oímos a palavra, não escutamos o Espírito Santo. Muitas vezes adoptamos costumbres que desagradam a Deus. Interessante, irmãos. Creio que isto sucede com todos. Nos acostumbramos, quando lemos a palavra, não prestamos muita atenção em alguns detalhes que o Senhor habla com nós. Quando Ele habla que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, ou seja, nós não estamos fora de um plano de santificação. Hoje muito pouco se habla sobre a santificação. Muito pouco sabemos sobre a santificação.
É porque a igreja não ensina? Não, é porque não é um tema muito interessante. É um tema que eu vou ter que alejar de algumas coisas, e isso não é muito bem. O Senhor sabe que eu necessito um exemplo de usar marihuana às vezes, porque Ele sabe que eu necessito. Ele sabe que eu necessito me quedar borracho às vezes para olvidar dos problemas. Mas, irmão, quando abrimos nossa Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, habla que sem santificação nadie verá el Senhor. E a santificação é que nos hace diferente adelante deste mundo. É quando seu amigo chega para vós e diz: vamos roubar uns bolígrafos. É barato, não há problema, tem muitos. Toma 6 e eu vou levar 6. E vós habla: não, eu não posso. Ah, como? Isso é do governo, isso é da empresa. Nossa, 6 bolígrafos, 3 euros, que? Não, eu não posso. Mas como? Antes roubava. Verdade. Mas agora eu tenho a Jesus. O Espírito Santo me habla. Irmãos, depois que conhecemos a Jesus, não somos mais inocentes. Quando cometemos um erro, um pecado, cometemos com entendimento. Por quê? Primeiro, porque conhecemos a palavra. E segundo, porque o Espírito Santo nos habla por antecipação. Eu dormi um pouco mais, um exemplo. Dormi além do tempo hoje, aí chego aqui às 12:20. Oh, irmãos, me perdona, tive um acidente acá, a ruta estava cheia. O Espírito Santo habla. Isto sucedeu? Mas só esta vez. Sabe, irmãos, quando este versículo habla que nós temos o Espírito de Deus para que entendamos as coisas do Espírito. Mas mira, o versículo 14, Coríntios 2, 14. Mira como muitas vezes estamos parecidos com este homem que vai falar agora, sobre ele aqui agora. El que tem o Espírito não aceita lo que não tem o Espírito, não aceita que procede do Espírito de Deus, pois para ele é loucura. Não pode entenderlo, porque não há que discerni-lo espiritualmente. Esta semana tivemos em La União. Eu me quedei emocionado com um testemunho de um matrimônio. 17 anos de casados. ¿Casados? 17 anos. Já havia hecho muitos exames, estudos. E o médico falava: não podem ter filhos. E já não são jovencitos. Estão um pouco mais arriba. Aquele homem falou que já não conseguia mais crer no milagre, porque 17 anos, irmão, não são 17 dias, não são 17 semanas, é muitos anos. Mas havia uma gota de fé no coração daquela mulher e daquele homem. A mulher foi adelante com seu marido, dar seu testemunho, embaraçada. A mulher não conseguia falar, porque custava crer que o Senhor estava fazendo esta obra. Por isso que quando miramos este versículo, miramos que a palavra nos ensina o quê? Es decir, lo que tiene o Espírito, no que não tiene o Espírito, não acepta. Mas o que sucede hoje, que me
eu me quedo impressionado, é porque tem pessoas que parecem ter o Espírito, mas não crê. Tem pessoas que tomou a Deus que está no cielo e lo bajou a seu tamanho. Se eu não posso fazer, o Senhor não pode fazer. Irmãos, só há duas coisas que o Senhor, pode ter até mais, mas duas coisas muito fortes que o Senhor não pode fazer. É nos fazer pecar. Ele não vai fazer isso com nós. Ele não vai nos levar para o inferno se nós não queremos ir e aceitamos a Jesus. Isto ele não vai fazer. Mas lo mais, todas as coisas são possíveis a los que creem. O que sucede é que para crer, temos que ter uma relação com a palavra. Eu me acordo, há muitos anos, quando me converti, os meus discipuladores sempre me falavam, tem que ler a palavra, porque a palavra vai trazer direção de Deus, vai isto, vai isto. E eu me acordo muito claramente que uma vez havia lido sobre a travessia do Mar Rojo. E eu terminei de ler e pensei, para que isto me sirve? A cidade que vivo não tem mar. Eu não estou como escravo de nadie. Não consigo entender como esta palavra pode ser útil para mim. O tempo passou. Não foi muito tempo, pouco tempo. Eu tive uma situação tão difícil, que naquele momento o Espírito Santo me fez acordar do Mar Rojo. O que eu aprendi já? Que aquele é um relato de uma verdade, mas também é um princípio de Deus. A impossibilidade do povo hecho com que o Senhor abriera o mar. Então, muitas vezes, queremos ser muito legalistas com a palavra. Quando o Senhor habla, uma casa dividida não pode permanecer em pé. Quando lhe acusaram de estar expulsando o demônio porque era de los demônios, e ele habla que uma casa dividida não permanece, isto é um princípio de Deus. É literal para aquele momento? Sim. Mas um matrimônio dividido, a casa não vai permanecer. A unidade, o amor, a paz, não vai permanecer. Por quê? Porque a casa está dividida. Então, aqui Pablo habla, o homem natural não pode compreender das coisas do Espírito. E uma das coisas que muitas pessoas que não são cristianos querem nos afrontar é com o diezmo. Diezmo. Dá diezmo para pastor, para cambiar de carro, para comprar uma casa, para isso, para isso. Irmãos, não perde tempo em charlar com pessoas que não têm o Espírito Santo sobre temas como este. Não procure discutir com pessoas sobre perdão quando não se conhece a Jesus. Porque o perdão é uma loucura. Porque o melhor é vingar do que perdonar. Mas a palavra habla que para o homem natural, há uma versão que chama de homem natural, é o homem que não tem a Jesus. Ele não pode entender isto. Porque estas coisas se discernem por el Espírito de Deus. Eu, quando miro a palavra de Deus, me quedo impressionado. Como é uma palavra que aparentemente é complexa, mas também é tão sencilla, tão simples, sencilla, tão simples.
Sabe, hermanos, se nós não conhecemos o Senhor, não seremos bendecidos. Se nós não tivermos uma experiência com o Senhor, nós não vamos conhecê-lo. Eu tenho muitas pessoas que quando oro personalmente, eu lhe digo, irmão, eu vou orar para que Deus lhe dê uma experiência personal. Porque eu não consigo chegar ao entendimento que necessita ter. Eu vou orar por isto. Creio que a penúltima vez que estive na Argentina, um homem como eu, chegou para mim e disse, Lincoln, eu quero que vós ore por mim. Eu quero volver a usar o dom de língua. Eu disse, irmão, não pode orar por isto. Isto eu não posso orar. Por quê? Porque a palavra em Romanos 11:29 habla que os dones são irrevogáveis. Como vou orar por uma coisa que está em vós? Eu posso orar para o Senhor lhe dar mais sensibilidade. Aí puedo. Vamos orar. Quando comecei a orar, a língua soltou neste momento. Por quê? Porque o dom está com nós. Agora, o homem natural consegue entender isto? Não. Estive em Portugal há um tempo, estava na casa de uma irmã, charlando com ela, seu marido, Telma e meu filho. Chega uma hija desta mulher, uma hija casada. Quando adentra na sala, a conheci, a saludei, isto. O Espírito Santo me dá uma palavra para ela. E eu dou a palavra, ela começou a chorar. Saiu para a cozinha, onde estava sua madre, e lhe perguntou, a mamá que me falou para mim, madre, de onde é este brujo? Este é um brujo, este homem. É crescente? Não creio. Mamãe, este é um brujo. Falou coisas que eu nunca falei com nadie. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não. Porque a Bíblia habla que elas são loucura. Porque a pessoa não pode discernir as coisas do Espírito se não fuera por el Espírito. Agora eu quero fazer uma pergunta. Podemos quedar em la igreja por anos sem conhecer o Espírito Santo? É possível ou não? Sim ou não? Por que sim? Sim, porque isso é uma decisão personal. Se eu quero, Ele quer revelar-te a mim. Se eu tenho gana, se eu tenho desejo, Ele quer me usar. Ele não tem prazer em usar uma mula, como usou com Balaam. Não. Ele quer usar a nós outros. Seja de que maneira for nós outros. Eu charlei isso aqui, creio que estes dias, não me acordo. Tem um amigo que é pastor em Portugal. Um muchacho que havia convertido há poucos dias. E chega e habla, pastor, vamos comigo ao hospital orar por um amigo que está com câncer. E os médicos dizem que vai morrer, não há como ser sanado. Que dia? Ah, irmão, não puedo. Esta fecha eu tenho um compromisso, não sei se era uma viagem, alguma coisa. Eu não puedo. Mas, irmão, vai tu. E diz, não, pastor, eu sou um crescente novo, não sei como fazer isso. Vai tu, irmão. A autoridade e o poder é do Senhor. E ele foi ao hospital. E seu amigo estava morrendo. Ele impôs a mão sobre seu amigo e orou. Uma semana depois, volta à igreja e diz, pastor, a coisa funciona. Eu estou impressionado como funcionou. O pastor disse, o que se passou? Ele disse, meu amigo
vai sair do hospital. Os médicos não estão crendo no que sucedeu. Sabe, irmãos, isto é o poder de Deus que está à disposição de todos nós. Há coisas que não entendemos. Eu ouvi de um pastor cego e que orava por sanidades, e as pessoas eram sanas. Eu não compreendo, mas não necessito compreender. Um dia fui a um velatório com Telma. Este matrimônio era de nossa igreja. Este homem estava com uma enfermidade tão grave, que já estava no hospital já uns 2 meses. E os médicos não sabiam o que era. Estava só definhando. Sua esposa, bem, tranquila, trabalhando normalmente. Teve uma febre. Foi para o hospital à noite. No outro dia morreu. Como? Fomos para o velatório. Irmão, parecia que a morte havia enganado. Parecia que teria que ter chegado uma pessoa e errou e chegou a outra. Porque o marido estava numa silla de roda, acerca del cajón. Só o cuero e o hueso. Solo. Os médicos não queriam permitir que salisse, porque estava tão débil, que os médicos diziam, vai morrer, porque não pode. Irmão, era um quadro triste. Quando chegamos e vimos aquele irmão ao lado daquele caixão, que nem força para chorar tinha. Naquele momento, o Senhor falou comigo. Este homem não vai morrer. Eu disse, uau. Eu não vou falar isso para nada, porque aí Telma chega e diz, Lincoln, temos que orar por ele. O Senhor falou comigo que ele não vai morrer. Eu disse, também? Vamos já. Ele saiu de tão débil que estava, que já tinha uma habitação com uma cama, estava já. E chegamos e oramos por este homem. Era uma coisa louca, era como o valle de huesos secos, igual. Irmãos, eu isso na fé, vou contar só para você, por favor, não hable para nada. Isso na oração que não creia em nada. Orei porque minha esposa queria que orasse, mas eu não creia que ia ter um milagre naquela vida. Irmãos, com poucos dias, esse homem sai do hospital. Sabe? Então, como pessoas, como igreja, temos que entender a persona do Espírito Santo. Ah, mas eu vou chamar a meu pastor para orar. Não, irmão. O Senhor quer usar. É tu. O Senhor está contigo. O Senhor vai conduzir a lugares aonde nunca pensou que o Senhor poderia levá-lo. Então, necessitamos entender esse processo de Deus em nossa vida. Eu quero deixar um versículo para este homem que está aqui de pelo branco. Salmo 145, versículo 18 e 19. Mira, quando nós miramos esta expressão que o homem natural não entende, está falando que nós somos homens sobrenaturais. Mas esta expressão é para dar um exemplo de quem tem Jesus. Que ter a Jesus não é solamente ir à igreja, é ter paixão, é ter conhecimento, é conhecer a vontade do Senhor. Isto sim, hace cambio em nossa vida. Isto sim, é poder de Deus para cambiar nosso coração. Sabe, irmãos, a igreja de Jesus, que somos nós, estamos perdendo muito tempo
muito tempo. E o Senhor quer volver. E se a igreja quer que Jesus vuelva, marche. Marche. O Senhor não nos ensinou a converter nadie, mas nos ensinou a sembrar. Ele sabe que nós não sabemos converter nadie. Mas o Espírito Santo necessita de ter uma semilla em la tierra para que ele pueda. Alguém poderia, na época de Pablo, pensar que aquele homem iria se converter a Jesus? Creio que não havia louco no mundo que pudesse pensar isto. Primeiro, porque Pablo era um homem, um erudito em la palavra. Pablo era tão forte na palavra que o Senhor não permitiu que Pedro fosse falar com ele. O Senhor deve ter pensado, esse homem, só eu. Se Pedro for, ele vai pôr Pedro no seu bolsillo. Eu vou. E ele teve uma grande experiência com o Senhor. Quem poderia imaginar isto? Eu me acordo uma vez em nossa igreja, teníamos um homem na época devia ter uns 52 anos. Era um homem, um crescente natural. Não sei se compreende essa expressão. Hablava que era crescente, mas não cria em nada. Mas se hablara para ele, vamos destruir esta parede, 1 minuto, a parede estava no piso. Um homem de trabalho incrível. Uma noite, estava num grupo de oração. A mulher, uma mulher de Deus de oração, mas ele, quando o culto começava a demorar, ele saía e em casa almoçava e volvia. Era assim que é assim. Ele disse, não suporto, tem que comer alguma coisa. Nesta reunião, Thelma mira para ele e lhe habla. Irmão, o Senhor me habla que agora, neste momento, está ponendo em suas mãos, está lhe regalando um ministério de liberação. Eu quase saí Depois saiu da reunião de Thelma. Você está seguro do que hablaste para este homem? Sim. Thelma, não é possível. Um homem que não ora, um homem que não tem muito de espiritual. É um nome bueno, mas como? Lincoln, o Senhor me falou isto. Irmãos, é incrível. Foi como sacar um chip de um celular com um número e poner outro. La manhã seguinte, este homem chega em minha casa. Quando ele golpeou a porta e diz, o problema está chegando. Alguma coisa sucedeu. Ele diz, Lincoln, eu estou aqui e quero emprestado todos os livros que tem sobre liberação. Diz, Senhor, não pode ser esse homem. Esse homem passou a comer a Bíblia todo o dia. Era um fazendeiro rico, que tinha muito ganado. Então ia para a sua fazenda, chegava, mandava os homens fazer as coisas, ia ler a Bíblia, ler os livros. Irmãos, esse homem, Deus lhe regalou uma sensibilidade espiritual, o dom de discernimento de espírito, que eu quedava impressionado com esse homem. Mas era louco de todo. O Senhor falava, não pensava 2 vezes para ser. Um dia, antes das 6 da manhã, cheguei em minha casa. Lincoln, acorda, desperta. Thelma, desperta. O que se passa, irmão? Tem uma mulher que está com demônios, vamos allá. Oh, Senhor, fuimos. A mulher estava endemoniada.
expulsamos o demônio. Ele mira uma silla que estava em la habitação e diz: oh, temos que poner fogo nesta silla. Diz: não, hermano, por quê? Não, o Senhor me mostrou. Este é o trono de Satanás nesta casa. Diz: não, hermano, por favor, não. Eu teria que o tempo todo estar segurando. Ele diz: não, temos que poner fogo. O Senhor me mostrou. Eu disse: hermano, por favor. E a mulher falou: esta silla, meu marido ganhou de sua empresa. Não era uma silla comum. Eu disse: irmão, vamos orar. Ele disse: por vós eu vou orar, porque por mim eu ponia fogo, era hora. No outro dia, mira vós, no outro dia, chega a empleada da casa e habla para sua patrona, que era a que estava endemoniada. E a hora havia sido liberada. Esta noite, meu marido chegou em casa borracho, mas muito borracho. E falou: eu não estou bem, porque hoje um homem quiso poner fuego em mi lugar. Como? Queria poner fogo em mi trono, naquela casa que trabalha. Eu disse: Senhor, como pode isto? Irmão, um homem natural, o Senhor lhe cambiou. Então, o que eu quero falar para vós? Sabes tu como Deus trabalha? Sabes tu como o Senhor maneja as nuvens? Irmãos, ter fé não é crer no que meus olhos podem mirar. Não. Ter fé é crer no que meu coração mira. Meus olhos não estão vendo nada, mas meu coração crê. Tanto que a fé para muitos é uma loucura, não é uma verdade. Eu quero dar um versículo para os irmãos brasileiros que estão allá, que vão fazer uma visita em minha casa. Por favor, me avisa antes, porque eu tenho que sair antes, está vendo? Me avisa. Não, eles vão a Belo Horizonte agora, há pouco. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. É uma palavra para vosotros como matrimônio. É uma direção de Deus. São de Deus, querem servir a Deus, têm pedido a Deus, mas aí tem uma direção de Deus nesta palavra. Há uma direção. Não é para mirar o versículo: ai, que lindo. Como o Senhor habla tão maravilhosamente bem, não? Não. Marca, memoriza e sale. Que vão ver muitas coisas suceder através de sua vida. Muitas coisas vão vir através desta bendição do Senhor. E eu quero deixar outro versículo mais. Jeremias 29, 7. Estamos terminando, irmão, mais 5 minutos. Então, mira, se o Espírito de Deus está conosco, a Bíblia habla que nós somos templo, santuário do Espírito em nós. Mas muitas vezes não valoramos isto. Por quê? Porque não podemos vê-lo. Não podemos tomar em nossa mão. Então, não creemos. A esse homem que está acá, atrás do rojo, Salmo 55, 22. Não queda preocupado, irmão. O Senhor tem controle. Sabes tu como Deus hace? Eu também não sei. Mas eu sei que Ele hace. Salmo 55, 22. Então, quando Pablo invitava a igreja, era ter uma fé viva. Não era uma fé morta. Irmãos, tem vizinhos de nós que estão para cambiar, porque não suportam nos encontrar com tanta incredulidade. Vizinhos que querem compartilhar alguma coisa com nós,
mas nós só temos palavras de muerte. A situação está mala, não está bem. Eu creio que contei isto aqui uma vez, mas como o Max não estava, vou contar outra vez para ele aprender. Uma vez, como empresário, tive uma crise no Brasil, porque o Brasil é um país de crises. É como um tobogã. Sobe, lá não sobe despacio, sobe muito rápido e barra despacito. Aí sofrimos muito. Eu havia comprado um supermercado. De uma noite para outra, a deuda subiu 80%. Minha deuda em banco. Queda, se eu posso quedar tranquilo. Não. E lo mais, a garantia desse empréstimo no banco era a casa de meu suegro. Irmão, eu tinha pesadelo com minha suegra o dia todo. E eu pensava, ai, Senhor, se eu não pagar esta deuda, minha suegra vai me... Isso me hacía orar mais intensamente. É claro que não são todas as suegras que são assim. As suegras de hoje são muito boas sogras. Minha suegra é boa também, só que... Compreenderam, não? E eu não sabia mais o que fazer. E eu só sabia agora fazer duas coisas: orar e chorar. Pensa um homem casado chorando todo dia. Eu me tornei tão sensível que minha esposa me abraçava e falava para mim: Lincoln, eu só creio que você não tem uma mulher fora, porque és o nome de Deus, porque não consigo entender como se quedou tão mal desta maneira. Quando orava por mim, eu me sentia como um Hulk, me sentia forte. Dizia, ora, 2 horas depois, já chegava em casa gatinhando. Um dia, saindo por uma calle, vi um irmão crescente. Diz, oh Senhor, que bueno, ele é empresário, pode ser que tenha uma palavra de vida para mim. E fui allá. Ele disse, Fernando, como está? Oh, a coisa não está muito bem. E tu? Eu disse, estou malo porque estou com uma deuda, e as ventas não estão boas. Vai falir, você vai quebrar, não vai suportar isso não. Disse, oh Senhor. E não foi só isso, falou muitas coisas, disse, nesta cidade, muitos poucos vão sobreviver, os demais vão falir todo mundo, vai quebrar todo mundo. Diz, ai meu Deus, saí péssimo. Uns 3, 4 dias depois, saio por la calle, olha o irmão está já, eu disse, não vou já, não, por favor, não suporto mais. E adentrei numa tenda, um pouco mais adiante. Quando estou já, Lincoln, ô meu irmão, como está, tudo bem? Já quebrou? Já faliu? Eu disse, não, estou orando. Não ore, não tem como arreglar isso mais, não. A hora é só quebrar e... Eu disse, irmão, e depois eu pude ver o quanto este homem era pessimista como homem, como crescente. Penso que nem convertido esse homem era, porque não pode ser. Tanta palavra mal que ele tinha. E eu comecei a pensar, se eu falar para este homem que vou comprar um revólver para dar um tiro em minha cabeça, ele vai falar para mim, não compra não, porque os revólveres estão caros e costumam não funcionar. Isso é coisa de minha cabeça, ele não me falou isso, né? Eu que pensava. Então, irmão, muitas vezes somos filhos de Deus que não cremos. Se não cremos para nós outros, está mal. Mas se não cremos também para os outros, pior. Então, eu quero que nesta manhã, nós outros vamos orar. E vamos pedir ao Espírito Santo que abra nossos olhos
espiritual, que abra nossos ouvidos espiritual. Por quê? Porque necessitamos crer, necessitamos fazer diferença em nossa geração, como homens e mulheres de Deus, não como esse homem que eu lo conheci, que a partir deste dia, todas as vezes saía correndo para não encontrar com ele. Como, irmão? Então, muitos de nós somos assim. As pessoas necessitam de uma palavra de vida, mas quando chega para nós, o que falamos para eles? Não tem como resolver isto. Quero falar uma palavra bem específica agora para os matrimônios. Irmão, Deus me deu a mulher perfeita, correta. Minha mulher é uma mulher forte. Eu la conheci, não foi quando noviamos, não. É claro, la conheci. Mas verdadeiramente conheci minha esposa em momentos de crises. E eu gosto de ensinar isto. Mulheres, maridos, está mal? Não acusa seu marido. Não acusa sua esposa. O leite caiu, não tem mais que chorar. A hora é limpiar e conseguir outro. Eu falei, creio que estes dias aqui, não sei que dia. Há homens que me procuram. Lincoln, eu estou com um problema sério, necessito falar com vós. Neste momento que eu penso, está em adultério. Só pode. Aí o homem chega, diz, Lincoln, este mês, meu sueldo não vai dar para pagar meus compromissos. Eu disse, sim, irmão, paga no próximo. Não é isto. É porque se minha esposa souber, vai se quedar louca. Vai falar em meu ouvido o mês todo. Sabe, irmãos, não hace isso. Agora, as mulheres, cerram seus ouvidos, por favor, que eu quero falar uma coisa para os homens. Irmão, se sua mulher lhe advertir sobre alguma coisa, abre os olhos, porque elas costumam acertar. Se sua mulher falar, não hace, muito cuidado se decidir a ser. Porque as mulheres têm muita sensibilidade para isto. E às vezes nós outros homens somos um pouco tontos. Não conseguimos. Irmão, vocês não ouviram nada, por favor. Não deu uma sorrisa, porque nada ouviu. Então, muitas vezes necessitamos ser amigo do nosso cônjuge. Ah, eu lhe falei, não me escutaste. Isso não arregla nada. Eu consegui sair, Deus nos regalou uma bendição de sair. E a grande bendição que eu tive, foi por minha esposa. Ela me abraçava, dizia, Lincoln, o Senhor está conosco. Se erramos, não foi porque planificamos errar. Se erramos, é porque erramos. O Senhor está conosco. Irmãos, como isso me hacía bem escutar estas palavras. Então, marido, seja um incentivador de sua esposa. Esposa, seja uma incentivadora de seu marido. Provérbios 18, 21, habla que há palavras de vida e palavras de muerte. E diz, e comeremos o fruto do que sembramos. Há marido que faz as coisas escondidas de sua esposa. Porque se ele chega para a esposa e diz, querida, eu estou pensando em fazer um curso de inglês. Você? Papagaio viejo não sabe falar nada. Não vai gastar dinheiro. Não, me dá que eu vou comprar uma bolsa para mim. Não vai gastar dinheiro com isso porque não vai aprender. Sabe?
Então eu quero orar. Mira esta expressão: la muerte e la vida estão em el poder de la lengua. E ele que la ama comerá de sus frutos. Maridos, sembrem palavras de vida a sua mulher e a seus filhos. Mulher, sembrem palavras de vida em seu marido e em seus filhos. Hijos, sembrem palavras de vida em seus padres. Sembrem. Incentivo. Porque o Espírito Santo de Deus muitas vezes quer usar a nós outros. Estes dias, minha filha teve uma peleia familiar com um irmão. Tiveram uma discussão. E ele usou uma palavra que eu havia falado. Minha filha disse para ele: não, meu papá não falou isto. E não me perguntou, não. Foi convicta. Meu papá não falou isto para você. E é verdade, eu não havia falado. Não? Foi uma força de expressão para causar um impacto maior. Chego à casa de minha filha, meu neto está já, e lhe digo: oh, abuelo, eu lhe estranhava tanto. E agora estou feliz porque estamos aqui. Eu disse: sim. Ele disse: porque eu sabia que você ia cumprir o compromisso que havia hecho comigo. Irmão, como aquilo me hizo bem. Uma palavra de vida. Sabe? Então, muitas vezes, há muitos filhos que estão hoje heridos, porque seus padres usaram palavras malas. E o Espírito Santo quer fazer um cambio em nossa vida. O Espírito Santo nos quer sanar. Eu quero dar uma palavra para esta mulher que está de branco. Este é seu marido, seu noivo, seu... marido, está bem. É que eu pensei que era padre de ella, mas não é, é marido. Provérbios 23, 12. Provérbios 23, 12 e Malaquias capítulo 2, versículo 7. Provérbios 23, 12 e Malaquias 2, 7. Eu quero invitá-la a se poner em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a graça do Senhor sobre nossa vida. Sim. Eu quero dar uma palavra àquela jovem de... Não, esta jovem que está adelante. Usted, não, usted. Sim, eu. Eu lhe chamei de jovem porque é jovem. E eu creio que depois vou comer algumas empanadas por esta palavra. Eu creio que serei invitado para comer empanada colombiana. Minha irmã, crê no potencial que o Senhor lhe regalou. Vós tem sido uma jovem, uma mulher muito actuante. Vós tem um coração em Deus. Mas muitas vezes tem feito as coisas em el automático, sabe? E eu creio que o Senhor quer ter mais intimidade contigo. Sabe, procure ter mais tempo em sua habitação, sola. Porque o Senhor quer lhe comunicar uma direção nova. Porque vós, apesar de parecer tranquila, és um pouco ansiosa. Só um pouquinho. E às vezes se termina a oração assim: em nome de Jesus, amém. Não. Termina, espere um pouco. Porque o Senhor quer falar contigo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está bem? Filipenses 4, 6. Eu quero invitá-lo a cerrar os olhos. Vamos orar. Vamos buscar no Senhor esse entendimento, pedir ao Senhor esse entendimento para o Espírito Santo em nossa vida.
aquela senhora que está já com aquele ninho, usted, seu nome é? Mônica. Mônica, o Senhor lhe regalou uma família nova. ¿La conoce? Não? Mira quantos irmãos aqui tem. Todos hermosos. São seus irmãos. Irmão, o Senhor lhe regalou um dom de serviço. Sua linguagem de amor é servir, é ajudar. Tem muita alegria quando pode ajudar alguém. O Senhor também lhe vai usar mais do que para servir. Vós tem um dom de evangelista. Tu eres uma evangelista. Pode esse nome agora está um pouco grande para compreender. Mas não olvida isto. Muitas pessoas vão chegar a Jesus através de ti. Muitas pessoas. Porque o Senhor lhe vai levar a ter uma experiência muito forte com Ele. E a primeira experiência que vai ter é um sonho. Mas um sonho de Deus. Os sonhos de Deus não nos dão medo e nem angústia. E o Senhor vai bendecir a seu hogar. O Senhor lhe vai confirmar o que eu estou falando com este sonho. Quando eu volver aqui, vai me falar sobre isto. E se não encontrarmos mais aqui no céu, vamos ter tempo para charlar. Allá tem uma praça, a Caixa de Ouro, vou estar allá. Vamos charlar um pouco. Está bem? E eu quero deixar para ti um versículo que muito especificamente esse versículo vem a mim para uma pessoa. E o Senhor sabe por quê. É Isaías 43, 18 e 19. Se alguém pode, escreve para ela. Isaías 43, 18 e 19. Eu quero invitá-lo a cerrar os olhos. Eu quero invitá-lo a buscar no Senhor uma direção para a vida com o Espírito Santo. Aquele jovem que está lá, del sonido. Não, você. Isso, Romeu, ajuda. É ele. Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Agostinho, o Senhor não só lhe regalou uma mulher, lhe regalou também uma família de padres e de igreja. O princípio parece muito simples, o que tem hecho, mas pode preparar. O Senhor tem coisas muito grandes adelante para tu e para tu mulher, sabe? Porque tem hecho as coisas com qualidade. É isso que agrada ao Senhor. Tem hecho as coisas com excelência. Isto, o Senhor mira. Quando muitos não veem, o Senhor mira isto. Mas, apesar de estar lejos de sua família, de seu país, o Senhor lhe vai usar para trazer uma aproximação dentro de sua família. E tu sabes do que eu estou falando. O Senhor vai usá-lo para isso. Ora, quando Ele falar, tome o WhatsApp ou o telefone e chama e ore com estas pessoas. Sim? E ore com essas pessoas. Josué, capítulo 1, versículo 8. 1, 8. Vamos orar, irmãos. O tempo já está indo adelante e eu sei que estou com medo de alguém dormir em la silla e cair. Então vamos orar. Eu quero que, com toda liberdade,
puede colocar delante del Senhor sua vida. Eu não gostaria que neste momento estivesse orando por seu coche, não esteja orando por sua casa como uma casa, não esteja orando por um trabalho, não esteja orando por um noivo, por uma novia, não esteja orando por sua esposa ou por seu esposo. Eu quero que neste momento vós esteja orando para ter uma intimidade, uma relação com o Espírito Santo, que pueda orar agora e falar: Espírito Santo, eu quero ser usado por el Senhor, eu quero volver a ter comunhão com el Senhor. Este irmão que está de traje aqui, ele. Não, tu, isso. Irmão, o Senhor lhe deu um dom de sabedoria. E o dom de sabedoria, ouviu agora? O dom de sabedoria não é um dom que se adquire com livros. Não é um dom que se adquire com a idade. É um dom do Espírito para edificação de vidas. O Senhor já lhe tem usado muito para dar direções a pessoas. Não direção de sua casa, direção de vida. Sabe? E agora, nesse tempo, o Senhor vai começar a trazer pessoas para estar contigo. Havia um homem na Bíblia que tinha este dom, Salomão. Lá habla que uma reina saiu de um país para ouvi-lo. Não é porque estava numa universidade, é porque fora sensível à voz de Deus. Ore, ore, não cerre as portas de sua casa, não cerre seus ouvidos, porque através desse dom vai conduzir muitas pessoas a um caminho de Deus. Vamos orar. Irmão, o Senhor lhe regalou uma mulher de Deus. Esta mulher é muito sensível à voz do Espírito. Eu penso que ela e vós deve ser como Jo e Telma. Eu hablo que Telma é a computadora e eu sou a impressora. Ela dá o comando e eu... Mas, irmã, eu quero falar uma coisa para ti. Você é uma jovem muito segura. Você tem sido uma segurança para este homem também. O que sucede é que muitas vezes há um sentimento de inferioridade em seu coração, palavra para vocês. Senhor, em nome de Jesus,
Graças te damos, Padre, porque hoje o Senhor nos ha traído em sua casa para aprender do poder de sua palavra. Oh Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos ama. O Senhor deixou tu palavra para que nós possamos, Senhor, aprender de ti e fazer diferença em nossa geração. Espírito Santo, nos perdona quando muitas vezes olvidamos do Senhor, quando muitas vezes não buscamos ajuda para aprender coisas novas. Perdona, Espírito Santo, quando muitas vezes não há dado direção, há nos impulsionado a falar, a orar com as pessoas, sair de nossa casa, ir a outro lugar, a outro sítio. Eu quero pedir, Padre, em nome de Jesus, nós estamos aqui para um tempo de divertimento agora. Estamos aqui para te conhecer. Estamos aqui para te servir, Senhor. Irmã, esta irmã que está aqui, le toca, por favor. Irmã, qual é o seu nome? Lídia. Lídia.